A gente vai trabalhar hoje com a parte de eletrostática, tá? A física ela tem vários ramos, né? Um dos grandes ramos é chamado de eletromagnetismo. Dentro do eletromagnetismo, a gente tem eletrostática, eletrodinâmica, magnetostática e a parte de magnetodinâmica, né? Que a gente poderia falar assim. Tá? A gente vai começar do básico, que é a eletrostática. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é carga elétrica e como calcular essa carga elétrica. Então, vamos começar do básico e a partir das semanas a gente vai evoluindo. Nas turmas da manhã, por exemplo, eu já terminei de falar de campo elétrico, então vou começar potencial elétrico com eles. Essa parte ela é muito importante para o Enem, porque a competência 1, a competência 2, habilidade 5, ela diz que o aluno precisa ser capaz de dimensionar circuitos elétricos de uso cotidiano. Então, todo o Enem vai ter uma questão de eletricidade, sem exceção. Tá? Igual a competência 1, habilidade 1, que fala de ondulatória. Tá? Então, todo o Enem vai ter uma questão de ondulatória. Se vocês lerem as competências e as habilidades do Enem, vocês vão basicamente conseguir prever o que cai toda a prova do Enem. Depois eu mando para vocês, eu tenho uma lista das competências e habilidades relativas à física, tá bom? Então vamos começar com a definição básica do que é carga elétrica. Preparei aqui alguns quadros para a gente ir conversando sobre isso. Essa propriedade aqui é uma propriedade das partículas elementares. A matéria, ela só é matéria porque ela possui carga elétrica, porque as partículas elas têm a possibilidade, as partículas elementares, elas têm a possibilidade de se atrair ou de se repelir. Então, nós temos três partículas elementares básicas, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Próton, eu coloquei a bolinha vermelha, elétron, bolinha azul e o nêutron, bolinha marrom aqui. Os prótons possuem essa propriedade de forma positiva. Tá? Foi definido, é convencional, essa carga elétrica do próton ser chamada de positiva, é uma maneira de diferenciar ela da carga elétrica dos elétrons, que são negativas. Poderia ser carga branca e preta, carga clara e escura, carga macho e fêmea, norte e sul, como é no magnetismo, leste e oeste, é só para dar uma noção de oposição. Tá? Porque a gente vai ver mais para frente que tudo que o próton faz na eletrodinâmica ou na eletrostática, o próton faz ao contrário. Se você estiver observando um próton caminhando para a direita e naquela região onde você está observando o próton andando para a direita, você colocar um elétron, esse elétron vai começar a andar para a esquerda. Se o próton estiver andando para cima, o elétron vai andar para baixo. Tá? Então, funciona sempre em oposição. O elétron faz tudo em oposição ao próton. Então, por isso que a gente coloca a carga elétrica do elétron como negativa e a do próton como positiva. O nêutron, como o próprio nome diz, né, ele não tem carga elétrica. A carga elétrica dele é zero. Por que isso acontece? A carga elétrica do próton ela vem da formação dele, dos quarks, tá, das partículas elementares que formam os prótons, chamam quarks. Esses quarks, eles se arranjam dentro do próton, e esse arranjo deles no próton gera uma carga positiva. Mas quando eles se arranjam no nêutron, a carga elétrica desaparece, ela some. Tá? Tanto é que tem a possibilidade do nêutron virar próton, né? Do nêutron decair ali e virar um próton. Tá? Pode acontecer. E de onde que vem a carga elétrica do elétron? Aí já é outra coisa. Não tem quark formando elétrons. Elétrons é uma partícula elementar mesmo. Ela é indivisível e tal. Então, o elétron, por isso que ele é dito como a fonte da eletricidade, né? Porque é a partícula elementar da eletricidade. Porque não tem subdivisão. Tá? E até mais para frente, né? Se a gente puder chegar lá na física moderna, a gente vai ver que o elétron, ele além de ser indivisível como partícula, ele também pode ter o caráter de onda, tá? Então o elétron é uma partícula dual. Ele tem um comportamento de onda e de partícula ao mesmo tempo. Mas basicamente, então, próton tem carga positiva, essa propriedade de maneira positiva, e o elétron tem essa propriedade de maneira negativa. Existem várias propriedades da matéria, né? Inércia,
impenetrabilidade, volume, densidade, e esse tipo de coisas são propriedades da matéria que constituem a matéria como matéria. Então, a carga elétrica é uma delas. Então, o que a gente pode observar? Toda vez que eu coloco cargas elétricas opostas, iguais, né? Ou próton com próton, ou elétron com elétron, eu vou observar uma força de repulsão. Então, cargas de mesmo sinal pode ser positivo com positivo ou negativo com negativo. Eu vou observar uma carga, uma força elétrica de repulsão entre elas. Tá? Se eu coloco cargas opostas, então se eu colocar cargas opostas em sinal, em caráter de sinal, né, essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, eu vou observar uma força de atração. O nêutron, por ter carga elétrica zero, ele não tem força nem de atração, nem de repulsão. Então, quando eu coloco um próton, um corpo, o próton próximo de um nêutron, por exemplo, eu não vou observar nada. Então, aqui, ó, nêutron, ele não sofre nenhum tipo de ação de força elétrica, nem de atração, nem de repulsão. Então, a força em cima do nêutron, de caráter elétrico, é zero. Quando eu coloco cargas de mesmo sinal, eu vou observar uma repulsão. Tanto faz se é positivo com positivo ou negativo com negativo. E quando eu coloco cargas de sinais opostos, eu vou observar uma atração. Regrinha básica, então, da eletricidade, regrinha básica da eletrostática, né? Isso aqui vale até para corpos maiores, a gente vai ver mais para frente, mas a base é isso, tá bom? Iguais repele, opostos atraem. Essas telas, esses quadros que eu estou fazendo aqui, eu sempre vou baixar, vou dar print neles e envio para vocês depois no grupo. Então não precisa preocupar em anotar agora, tá? Presta atenção, faz pergunta e tal, e a anotação vocês fazem depois, porque é como se vocês estivessem tirando foto do quadro. Eu vou mandar para vocês depois. Beleza? Então, a gente sabe o que é carga positiva, o que é carga negativa, de onde elas vêm. Mas um caboclinho chamado Millikan, né, um cientista bem famoso chamado Millikan, ele se perguntou assim: será que eu consigo medir essa carga? Porque eu sei que existem cargas positivas e cargas negativas, mas e se para um corpo maior, será que eu consigo medir a carga desse corpo? Aí ele fez um experimento, tá? Esse experimento rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física na época, tá? E a proposta dele era a seguinte: ele colocou placas paralelas carregadas, tá? Uma placa metálica carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. E ele pegou um borrifador de óleo e borrifou gotinhas de óleo, bem pequenininhas, entre essas duas placas. Ele começou a observar que essas gotinhas começavam a subir. Em vez de elas caírem, né, por causa do peso delas, elas começavam a subir. Umas subiam mais devagar, outras subiam mais rápido, mas elas subiam. Então ele falou assim, ó, se essas gotinhas sobem, algumas ficavam até paradas, tá? Então algumas poderiam ficar paradas, significa que a atração delas era exatamente igual ao peso delas, então elas ficavam paradas ali no espaço. Então ele observou que, ele pensou o seguinte: se elas sobem, algumas com velocidade diferente, significa que elas estão carregadas negativamente. Porque aí você pode pensar o quê? Elas estão sendo repelidas pela placa de baixo e atraídas pela placa de cima. Então, essa força de atração ou de repulsão faz com que elas subam. Tá? Então, a placa de cima e a placa de baixo estavam empurrando essas gotinhas para cima. Ele notou o seguinte: a velocidade com que essas gotinhas subiam era diretamente proporcional, ele mostrou isso matematicamente, eu não vou fazer demonstração, mas eu quero que vocês lembrem disso. A velocidade com que essas gotinhas subiam, ela era diretamente proporcional à carga delas. Como que a gente fala que é diretamente proporcional na matemática? A gente usa um símbolo, o alfa, né? Propaganda do cursinho? Não, não é propaganda do cursinho. Mas a velocidade é diretamente proporcional à carga.
que significa? Que se tiver mais carga, tem mais velocidade. Se tiver menos carga, tem menos velocidade. Tá? Ele provou isso matematicamente e ele começou a calcular as cargas dessas gotinhas de acordo com a velocidade delas. Como que ele fazia isso? Ele pegava uma lupa, colocava uma lupa aqui, colocava um fundo quadriculado, tá, nessa tela, colocava um fundo quadriculado ali e uma lupa. E ele ia medindo a velocidade dessas gotinhas com essa lupa e com um cronômetrozinho. Tá? Eu fiz faculdade de física. Quem faz faculdade de física obrigatoriamente reproduz esse experimento em laboratório, porque é um experimento clássico. E a gente reproduz isso no laboratório, só que a gente faz com uma câmera que tem uma lente de aumento e a gente faz com um cronômetro digital que a gente tem hoje. O cara fez isso, tá? Quando nem tinha cronômetro digital. Era aqueles relógios antigos do seu avô que tira do bolso assim e tal para medir. Então, para evitar erros, o que ele fazia? Ele fazia isso aqui várias e várias e várias e várias vezes. Construía várias e várias e várias tabelas. Tá? E ele começou a notar que essa velocidade, que era proporcional à carga, mostrava que as cargas dessas gotinhas, elas eram sempre múltiplas de um número. Era assim, uma gotinha podia ter uma carga que era uma vez um número x, duas vezes um número x, 15 vezes o número x, à medida que as cargas iam aumentando, significaria que as velocidades estavam aumentando também, né? Então, media a velocidade, calculava a carga, falava assim, ó, era uma vez um número, duas vezes um número, 15 vezes um número, as gotinhas mais rápidas tinham, sei lá, 321 vezes, colocando números aqui aleatórios, o mesmo número. Ele notou que sempre todas as cargas tinham em comum um máximo divisor comum entre as cargas, um MDC. Todas elas eram múltiplas inteiras de um valor. Imagina que esse valor fosse 3, tá? Então a carga as gotinhas poderiam ter carga 3, 6, 45 ou 963. Todas as cargas tinham o mesmo valor de todas as cargas tinham, todas as gotinhas tinham cargas múltiplas de um mesmo número. Ele calculou esse número, só que o número não é 3, tá? O número não é um número tão bonito assim. Quando ele fez essas contas, ele calculou a carga de todas as gotinhas que ele tinha trabalhado ao longo de 2 anos, ele notou que esse número era um número muito pequenininho, era 0,0000000, tinha um tanto de zero. Tá? E no final vinha assim um 16. Tá? Ao todo, contando do primeiro zero até o último zero, até esse valor aqui, até o 1, existiriam 19 divisões por 10. Então, é a mesma coisa que você pegar o número 16 e dividir por 10, 19 vezes. Tá? Você pega o 16, divide por 10, por 10, por 10, por 10, por 19 vezes, até você chegar nesse valor aqui que não era 3, mas ele notou que o valor mínimo das cargas, a carga elementar, a menor carga existente na natureza, era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por que coulomb? Por que esse C esquisito aqui? Em homenagem a um cientista que trabalhou com uma lei que demonstrava como que a força elétrica atuava sobre 2 corpos carregados. Só que o Coulomb não sabia de onde vinha essa natureza elétrica dos corpos, não. Quem descobriu isso, né, quem mostrou que era tudo múltiplo de uma parcelinha menor, foi o Millikan. Então, esse númerozinho aqui, ó, só para lembrar, esse C grandão que eu falei, Coulomb, você escreve assim, ó, Coulomb, você fala Coulomb, e isso aqui é homenagem ao cientista, o C da unidade é maiúsculo, tá? Sempre que a unidade na física for nome de alguém, você escreve ela com a letra maiúscula, mas você tem que abrevia ela com letra maiúscula, mas na hora que for escrever ela por extenso,
você tem que escrever ela minúsculo, tá? Então, Newton, que é a unidade de força, quando você for escrever por extenso, você escreve com letra minúscula, beleza? Bom, então ele chegou nesse valor. O que ele enunciou? O que ele disse? Depois que ele descobriu qual era o valor, a menor gotinha de todas, a que tinha a carga menor de todas, que ele fez isso várias e várias vezes, tinha essa carga aqui. Ele, para não ter que ficar escrevendo esse número o tempo todo, ele falou que ó, toda vez que eu escrever isso aqui, a letra E minúscula, cursiva, ela vai estar significando esse número. Físico é preguiçoso, tá? Física é a ciência da preguiça. A gente pega um fenômeno gigantesco e reduz a uma equação, uma ou duas, três equações no máximo. Então a gente sintetiza as coisas. A gente tem preguiça de ficar fazendo muita conta e tal. Então, em vez de ficar escrevendo esse número como um todo, ele substituiu esse número pela letrinha E minúscula e falou que essa é a carga elementar, a menor carga existente na natureza. E enunciou a lei dele, que é a lei da quantização de carga. Essa aqui é a lei do Millikan, que rendeu a ele o prêmio Nobel, tá? Ela é muito simplesinha. Ele falou assim, quantizar, na verdade, tá? Só para a gente não passar o carro na frente dos bois. Quantizar alguma coisa é dar quantidade. E uma coisa quantizada é uma coisa que tem um valor mínimo, que você não baixa daquilo. Por exemplo, a nossa moeda corrente ela é quantizada. Qual que é o menor valor existente do real? É 1 centavo. Então, todo preço de qualquer produto em real, ela tem que ser múltipla inteira de 1 centavo. Teoricamente, né? Porque a gente não tem mais moedinha de 1 centavo. Então, se a gente fosse na prática, a quantização do real deveria ser múltiplos de 5 centavos. Mas aí a gente vê coisas tipo 1,99. Então, é tudo múltiplo inteiro de 1 centavo. Na eletricidade, toda carga ela é múltipla inteira desse valor aqui, que é a carga elementar. Então, o que ele escreveu é: toda carga líquida de um corpo é múltipla inteira da carga elementar. Carga líquida, o que é isso? Isso aqui não está falando com relação ao estado da matéria, não, pessoal. Tá? Não é o estado líquido da matéria, não. Carga líquida é naquele sentido que a gente tem, por exemplo, na economia, de você ter o seu valor bruto e o seu valor líquido. Tá? Então, por que a gente chamou de carga líquida? Porque, se a gente lembrar, todo o corpo é constituído de prótons e elétrons. Tá? Todo próton tem carga positiva e todo elétron tem carga negativa. Tá? Não tem o próton do contra, que é carga negativa, não. Então, todo próton tem carga positiva e todo elétron tem carga negativa. E o mais interessante, o próton, a carga dele ela é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O Millikan provou isso. E o elétron, a carga dele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O próton e o elétron possuem a mesma quantidade de carga, mesmo módulo de carga. Porém, o elétron tem essa carga negativa e o próton tem essa carga positiva. Tá? Então, todo corpo, vamos pensar num corpo basicão, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Qual que é a carga líquida dele? Zero. Não tem carga líquida. Tá? A carga líquida ela acontece quando existe um desequilíbrio de cargas. Ah, eu tenho mais prótons do que elétrons, eu tenho menos elétrons do que prótons, eu tenho menos prótons do que elétrons. Esse desequilíbrio de cargas ele é representado aqui, ó, pela letra N. Então, esse N, que é a quantidade de elétrons, ou a diferença entre o número de elétrons e prótons, ele vai multiplicar o Ezinho. Quem é o Ezinho? O Ezinho só está aqui para a gente não ter que ficar escrevendo esse número o tempo todo. Ah, então eu poderia escrever a lei do Millikan assim, ó, Q igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19? Poderia. Só que é muito mais fácil escrever Q igual a N vezes E, né? Muito mais tranquilo. Esse N aqui, então, ele vai simbolizar a diferença entre prótons e elétrons.
Vamos abreviar? Ele é a diferença entre prótons, que o símbolo do próton é P+, vai que aparece em algum exercício, e entre os elétrons, que é o E-. Eu não gosto muito de usar essa abreviação do elétrons, não, mas eu tenho que colocar porque pode aparecer, até na química vocês usam. Por que que eu não gosto? Porque ela confunde com aquele trem ali de cima. Quando eu escrevo o E sem o menos em cima, o que que eu estou querendo dizer? Isso aqui, esse número. Se eu escrever o E com o sinalzinho em cima, eu estou querendo falar do elétron. Então, a abreviação de próton é o P+, a abreviação de elétron é menos. Então, o que que o Millikan falou? Um corpo ele só pode ter a carga líquida, carga total, que vai ser uma vez esse número, duas vezes esse número, três vezes esse número, 1 milhão de vezes esse número, tá? É igual às gotinhas que ele trabalhou. Todas as gotinhas tinham uma vez, duas vezes, era um múltiplo inteiro desse valor, né? Que ele descobriu lá o X da questão dele, ele descobriu que era esse valor pequenininho aqui. E ele colocou isso para todo o corpo. Na natureza, toda carga, se um corpo possui carga. Ah, essa caneta minha aqui, ó, que eu estou usando para escrever, ela está carregada positivamente. Então, a carga dela é N vezes esse valor aqui. Eu posso até calcular o N, a gente vai calcular, aprender a calcular o N, mas é N vezes esse valor. Eu nunca vou ter uma carga que é 1,5 esse valor, ou 1,23 vezes esse valor. Ah, essa carga de um corpo é 23,47 vezes a carga elementar. Não pode. Por quê? Esse N aqui, ele é um número natural. Ele pertence àquele conjunto dos números naturais. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele for zero, quer dizer que não tem diferença entre prótons e elétrons. Qual que é a carga líquida do corpo? Zero. Tá? Então, assim, aquele corpo está neutro. Não confundir um corpo neutro com a partícula elementar nêutron, né? São coisas diferentes. Eu vou dar exemplos dessa equação. Mas então significa que não existe carga na natureza menor do que esse valor. Tá? Não vai ter 1,6 vezes 10 a menos 20, por exemplo, ou 1,5 vezes 10 a menos 19, não é possível. E que sempre, isso aqui é um múltiplo inteiro desse valor. Tá? O N pertence ao conjunto dos números naturais. Ele é 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 1 quinquilhão, mas ele é um número natural. Ok? Então, o que o corpo tem que ter para ter carga líquida positiva? Todo corpo que tem carga líquida positiva, ele tem uma quantidade de prótons a mais do que elétrons. Por quê? Para ter carga, um saldo, um balanço de cargas positivas, na hora que eu contar a quantidade de prótons e elétrons, eu vou ver que tem mais prótons do que elétron. Então, tem mais próton que elétron. Aí, na hora que eu fizer a diferença, eu vou achar, tem 20 prótons a mais do que elétrons. Então esse corpo tem carga positiva. Então, para ter carga líquida positiva, o número de prótons tem que ser maior do que o número de elétrons. E essa quantidade, o quão maior isso é um número inteiro, lembra disso. Para ele ter carga negativa, ele tem que ter recebido elétron de alguém. Tá? Por quê? Ah, mas ele não poderia ter perdido próton, não? Não, não tem como perder próton, né? Por quê? A nossa estrutura atômica, né, tem um núcleozinho e o elétron girando em volta, não é? Esse é o modelo atômico que a gente usa para explicar para os alunos do segundo grau. Não tem como eu ir lá no núcleo, tirar um próton e falar, ah, esse corpo agora está negativo, porque eu tirei um próton dele, ele ficou negativo. Não, não tem jeito. A única coisa que você pode fazer é tirar elétrons, por exemplo, quando um corpo está positivamente carregado, ou que tem um número de prótons maior do que o número de elétrons, significa que ele perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, né? E aí a carga dele é positiva. Agora, para um cara ter carga negativa, ele tem que ter ganhado elétrons. A gente vai ver na aula que vem os processos para ganhar ou perder elétrons, tá? Então aqui, ó, se um corpo tem carga líquida negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Beleza? E aí a quantidade de elétrons dele, número de elétrons, ficou maior que o número de prótons.
E o cara que tem carga líquida nula, o que que é isso? É o natural. É o que a natureza nos proporciona aqui e agora. Você está aí no seu quarto, tudo que está no seu quarto, que não está ligado na tomada, e que você não fez nada com ele, não atritou, não entrou em contato com outra coisa, não induziu, que são os processos que a gente vai ver na aula que vem, tudo que a natureza nos fornece é neutro, é nulo, tem carga líquida nula, é um corpo neutro. Tá? Então isso aqui ó, é o natural. Se você não tiver feito nada com o corpo, ele está neutro. O número de elétrons dele, isso é o natural. O número de elétrons dele é igual ao número de prótons. Então, se o exercício falar assim, uma esfera metálica é atritada com outro corpo, não falou nada, ela está neutra, porque o corpo, quando você pega ele, não fez nada com ele está neutro. Tá bom? E algumas coisinhas que podem aparecer quando a gente calcular a carga de um corpo. Por exemplo, milicoulomb. Às vezes, a carga de um corpo pode vir escrita assim, um corpo tem 2 milicoulombs de carga. Então, a gente lê milicoulomb, é a milésima parte do coulomb. O que é milicoulomb? É 10 a menos 3 coulombs. Então, se um corpo tem 2 milicoulombs de carga, ele vai ter 2 vezes 10 a menos 3 coulombs de carga. Se o corpo vier assim, microcoulomb, esse Uzinho aqui, ó, é a letrinha chamada Mi. Parece um U misturado com um M, tá? É o microcoulomb. Aí o corpo vai estar lá assim com menos 4 microcoulombs de carga. Significa que ele ganhou uma certa quantidade de elétrons, tá? O micro, sempre que aparecer esse Mzinho aqui, ele vai valer 10 elevado a menos 6. Deixa eu desabilitar aqui, que se vocês encostarem na tela aí, vocês escrevem, né? Então, micro é 10 elevado a menos 6. Isso aqui, gente, você pode decorar para coulomb e tal, mas toda vez que aparecer um M antes de uma unidade maiúscula, aquele M significa 10 a menos 3. Se aparecer esse Mi, é 10 a menos 6. Se aparecer o N de nariz, é 10 a menos 9. Então, menos 4 microcoulombs significa menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Se ele tivesse lá assim, menos 2 nanocoulombs, aí você lembra que nano é 10 a menos 9 e coloca menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs de carga. Certo? Tem que decorar? Tem. Nenhum exercício vai te contar isso não. Vai te jogar a carga lá em micro, mili, nano, tá? Esses são os principais, tem mais, mas esses são os que você tem que decorar mesmo, que é o que mais cai. E você vai ter que transformar essas unidades. Beleza? Exemplo. Eu representei aqui a coisa mais simples que existe no nosso universo. O primeiro átomo a se formar é o átomo de hidrogênio. Então, por que ele é o mais simples? Porque ele simplesmente, no primeiro momento em que um próton chegou perto de um elétron e eles se atraem, porque eles têm cargas opostas, e o elétron começou a orbitar o próton, formou-se o primeiro átomo de hidrogênio. Tá? Então, isso aqui, ele é o pai de todos os átomos. Qual que é a carga líquida desse átomo? Se você não tiver feito nada com ele, é zero, porque ele possui um elétron orbitando um próton. Lembra que E- é sinal de elétron e P- é o sinal de próton? Se eu fosse calcular a carga líquida dele, qual que é a carga líquida? Q. A gente usa o Q para carga, né? É a carga de um elétron mais a carga de um próton. E lembrando que, ó, o próton tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu somo esses dois números, mais 1,6 com menos 1,6, a carga líquida dele é zero. É o que a gente fala que o átomo está neutro, né? Ó, então esse é um corpo neutro. Suponha que alguém venha aqui e arranque um elétron desse corpo, desse átomo de hidrogênio. Ele vai ficar com um próton sobrando, né? Alguém vai lá e arranca esse elétron do cara. A carga líquida dele passa a ser quanto? Vai ser a carga de um próton. Ele virou um íon, ele virou um cátion, um átomo carregado positivamente.
A carga de um próton é quanto? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele já é um íon positivo, beleza? Aqui que eu representei é o filho do hidrogênio, né? Lá no Sol está fazendo isso agora, por exemplo. O Sol pega 4 átomos de hidrogênio, aperta, bem apertado, e forma um átomo de hélio. Tá? É com isso que a gente recebe essa energia do Sol. Então, no átomo de hélio, o que a gente tem? A gente tem, tem um elétron aqui, outro elétron aqui, tem um próton aqui, um próton, desculpa, o próton é o vermelho que a gente combinou, né? Então, tem um próton aqui, tem um próton aqui, e aqui a gente tem 2 nêutrons. Nêutron, o símbolo dele pode ser N minúsculo, se você quiser. Na hora que eu fizer a continha, então ele tem 2 elétrons, mais 2 prótons, mais 2 nêutrons. Vai continuar dando zero. Todo átomo que você pegar na tabela periódica, ele é naturalmente neutro, assim como qualquer corpo da natureza. Tá? O que o nêutron está fazendo ali? O que está arrumando ali no núcleo, se ele não tem carga? Qual que é a função do nêutron? Alguém sabe aí? Se souber, manda no chat. Ô Henrique, você não vale, você já assistiu essa aula umas 4 vezes. Mas é isso mesmo, é dar estabilidade para o núcleo. Tá? Mas como que ele faz? Como é que ele dá essa estabilidade se ele não tem carga? Se na primeira tela que eu coloquei aqui para vocês, eu falei que nêutron não atrai nem repele nada. O nêutron ele é responsável por uma força chamada força nuclear forte. Ele e o próton, tá? Ó, essa força nuclear forte, ela impede que os prótons se afastem um do outro. Porque a tendência dos prótons, como eles ambos têm carga positiva, a tendência deles era se repelir. O que o nêutron faz? Segura eles ali. Mas essa força nuclear forte, que vem do nêutron, ela não é de caráter elétrico, ela é de caráter nuclear. É outra coisa que existe na física. Então, de curiosidade, na física existem 4 forças. Tá? O sonho de todo físico é unificar elas numa só. Força gravitacional, força eletromagnética, que no segundo grau a gente divide em força elétrica e força magnética, mas na natureza ela aparece como uma só. Então, força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. A fraca ela acontece lá nas partículas que compõem o nêutron e o próton, tá? Então, o nêutron está ali só para estabilizar o núcleo. Tanto é que núcleos maiores são mais instáveis, porque tem muito próton. E aí fica perigoso, ele se quebra, o átomo decai mais facilmente. Tá bom? Então, o que eu posso fazer com esse átomo de hélio aqui? Eu poderia dar um elétron para ele, e aí ele ficaria com uma carga negativa, ele viraria um ânion. Ou eu posso arrancar os 2 elétrons dele, ou um só. Tá? Essa que é a noção de carga líquida. A carga líquida ela vai acontecer quando você ou tira um elétron do corpo, ou você dá mais um elétron para um corpo. Se eu chegar aqui e der mais um elétron para esse átomo de hélio, aqui, ó, coloquei mais um elétron ali. Eu vou desbalancear isso aqui em questão de carga. Ele vai ficar com 3 elétrons. Então, ele vai virar um ânion, porque esses 2 elétrons se anulam com esses 2 prótons em questão de carga, vai ficar sobrando um. Tá? Essa é a ideia de carga líquida. Sempre que um corpo ganhar ou perder elétrons, ele vai adquirir uma carga líquida que ele não tinha antes, porque a natureza, né, nos dá corpos sempre neutros. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Exemplo 1. Quantos elétrons um corpo deve ou ganhar ou perder para adquirir carga líquida de 1 coulomb? Se eu não coloquei nada aqui, significa que esse corpo é positivo. Então, para que um corpo adquira carga líquida positiva, ele deve perder elétrons.
Mas quantos? Quantidade é o N da nossa fórmula, lembra? Quantidade, quantos elétrons ele vai ganhar ou perder? É aquele N da equação do Millikan, Q igual a N vezes E. O E é um número fixo, é uma constante física muito bem definida, e esse E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele nunca vai mudar, é uma constante. Se o E tivesse outro valor, galera, a gente não moraria nesse universo. As constantes físicas, elas são muito, muito, muito bem delimitadas. É até legal você pensar assim, né? Qualquer constante física, se ela fosse 1% maior ou menor, esse universo que a gente está trabalhando aqui agora, vivendo nele, não seria assim. Tá? É tudo uma grande arquitetura aí, esse universo que a gente vive. E a margem de erro é muito pequena. Tá? Então, olha só, quantos, sempre que perguntar a quantidade, você vai lembrar do Q igual a N vezes E, porque é a lei da quantização de carga. Um corpo deve perder, por que ele tem que perder? Porque ele tem que ficar com carga positiva, para adquirir carga líquida de 1 Coulomb. Então, a gente vai lá e substitui. Q igual a N vezes E. O que eu sei? Bom, eu sei quanto vale o E. E sei quanto vale o Q, porque foi dado pelo problema. Então, vai ficar assim, ó, 1 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, eu tenho que calcular quanto que o N vale. Para fazer isso, eu tenho que isolar ele. Então, eu vou pegar esse termo e vou passar ele para o lado esquerdo da equação, invertendo a operação que ele estiver fazendo. Como ele está multiplicando aqui, ó, ele está multiplicando o N, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Ai, como é que eu faço essa conta, Abud? Se você tiver dúvidas, dificuldade em fazer conta com potências de 10 e tal, eu tenho algumas sequências de aulas lá no meu canal do YouTube, fazer um merchandise aqui para vocês. Eu estou subindo os vídeos lá, não sei se vocês viram, né? Mas não é monetizado, não, então não estou ganhando dinheiro nenhum. Então tá dando trabalho para caramba, mas compensa. Ó, youtube.com/Tulio Abud. Vai lá e assiste essas videoaulas minhas sobre potências de 10, algarismo significativo, ordem de grandeza, eu mando o link para vocês, tá? Porque a física envolve matemática, a física envolve conta, então a gente tem que saber fazer. 1 dividido por 1,6. Tá? Como é que a gente faz essa conta? Rapidinho aqui, ó. Bom, não dá para dividir, né? Você coloca zero aqui, né? Ah, primeiro tem que igualar as casas decimais e cortar a vírgula, né? Aí vai ficar assim, 10 por 16. 10 por 16 não divide, fica 0, alguma coisa. 100 por 16 divide? Divide, dá 6, não é? 6 vezes 16 dá 96. Aí você subtrai, sobra um 4 aqui. Bom, não dá para dividir. Aí você vai e coloca 0 aqui. Tá, mas vamos continuar essa conta. Não dá aproximadamente quanto? 0,6. O que interessa é aqui, ó, essa potência de 10, ela está no denominador da minha conta. Quando eu fizer essa conta, ela vai lá para cima trocando o sinal. Então, vai ficar a mais 19. 0,6 vezes 10 elevado a 19. Ou, aproximadamente 6 vezes 10. Vamos colocar o sinal de aproximadamente, né? Já que a gente está só para ganhar tempo. 6 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se o carinha perder 6 vezes 10 a 18 elétrons, ele vai ficar, no final das contas, com uma carga de 1 Coulomb, né? É muito pouco, né? 1 Coulomb a gente já... Ah, 1 Coulomb é pouco, né? 1 Coulomb é uma quantidade grande de carga. Por isso que a gente trabalha com mili, micro, nano, porque 1 Coulomb é muita coisa. E se fosse menos 1 Coulomb? O que ia mudar? A quantidade de elétrons seria a mesma. Só que em vez de perder esses elétrons, ele deveria o quê? Ganhar. Para adquirir uma carga de menos 1 Coulomb, ele deveria ganhar aproximadamente 6 vezes 10 a 18 elétrons. Só mudaria isso. É ganhando ou perdendo elétrons que você adquire carga líquida. Tá bom? Alguma dúvida nesse exemplo? Nosso tempo está acabando.
Exemplo 2, então. Ao atritarmos dois objetos quaisquer, A e B, o objeto A perde 1 trilhão de elétrons para o objeto B. Qual a carga líquida de cada um ao final do atrito? Então, imagina que você tem aqui um objeto A qualquer e aqui você tem um objeto B. Você raspa um no outro. Você pode tentar fazer isso aí na sua casa. Pega uma caneta Bic e raspa ela na parede que ela vai ficar grudadinha aí. Tá? Vai tentando até ela grudar, ela fica. Então, você vai raspar esses objetos um no outro e o objeto A perde 1 trilhão de elétrons para o B. Então, vai sair um tanto de elétron aqui do A, né? Nem dá para desenhar, mas um tantão de elétrons do A vão sair em direção ao B. O atrito é um dos processos que faz essa transferência de elétrons, tá? E eles vão caminhar do A para o B. E é uma quantidade relativamente grande, né? Para a gente, assim, ser humano comum, 1 trilhão é algo que a gente nem conseguiria contar. Pois faz a conta aí. Se você contasse 1, 2, um número por segundo, quanto tempo você demoraria para chegar em 1 trilhão? Para vocês terem noção tanto que ele é grande. Tá? 1 trilhão de elétrons saem do A e vão para o B. Se o A perdeu elétrons, o A fica positivo. Corpo que perde elétrons fica positivo. Se o B recebeu elétrons, o B fica negativo. O A perdeu 1 trilhão de elétrons para o B. Você concorda que a quantidade de carga dos dois vai ser a mesma? Quantidade é N vezes E. Se eu fizer essa conta para o A, eu vou fazer 1 trilhão vezes E. E eu vou colocar o sinal de mais, porque eu sei que o A ficou positivo. Se eu fizer a conta para o B, eu vou fazer a mesma conta, 1 trilhão vezes E. E vou colocar o sinal de menos no final, porque o B recebeu elétrons. Quanto que é 1 trilhão em números? 1 trilhão. Se fosse 1000, era 10 a 3, não é 1000. Milhão é 10 a 6, não é. Bilhão é 10 a 9, também não é. Ah, então trilhão é 1 vezes 10 a 12. Isso aqui é o meu N, que é a quantidade de elétrons que eu ganhei ou que eu recebi, ou que eu perdi. Tá? Então, a quantidade de carga, a carga líquida que eu vou ter é 1 vezes 10 a 12, vezes a preguiça da física aqui, de colocar uma letra simbolizando um número, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, você coloca lá 1,6 vezes 10 a menos 19. Faz a sua continha. 1 vezes 1,6, 1,6. 10 a 12 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 7 coulombs. O objeto A, que perdeu elétrons, vai ficar com mais 1,6 vezes 10 a menos 7 coulombs. O objeto B, que recebeu esses elétrons, vai ficar com menos 1,6 vezes 10 a menos 7 coulombs. Olha só, a soma das duas cargas dá zero. Por quê? Porque quando eu peguei os dois objetos e comecei o atrito, qual que era a carga deles? Zero. Eu não posso criar nem perder carga na natureza. Lei da conservação de carga, que vocês aprendem muito na química, o tempo todo, para balancear equação. Então, se no começo o A estava neutro e o B também estava neutro, né, no final, a carga total tem que ser zero. A hora que eu somar as duas, vai dar zero. Tá? Então, respectivamente, por ter perdido 1 trilhão de elétrons, o A ficou com carga positiva. E o B, por ter ganhado 1 trilhão de elétrons, ficou com essa carga aqui negativa. Tranquilo? Alguma dúvida aí para a gente fechar a nossa aula de hoje? Um abraço para vocês aí, boa quarentena. Até mais, pessoal.